Olá pessoal do canal Universo Instalações, vamos dar continuidade nesse vídeo nos vídeos de dimensionamento de condutores elétricos. Vamos falar também que todos os nossos vídeos eles são baseados aí na NBR 5410. Nesse caso que estamos falando sobre dimensionamento de condutores elétricos, a norma indica que a seção dos condutores deve ser determinada de forma que sejam atendidos, no mínimo, todos os critérios. Vou mostrar para vocês aqui quais são esses critérios. Nesses critérios de dimensionamento, nós já falamos em vídeos anteriores da seção mínima, da capacidade de condução de corrente, e hoje nós vamos falar sobre queda de tensão. Temos aqui na tela uma parte da norma, onde falamos aí sobre a queda de tensão, no item 6.2.7 da NBR 5410, temos também alguns percentuais que são referentes a essas quedas de tensões. Esses percentuais de 7%, nós não vamos falar nesse vídeo, porque nós vamos falar sobre uma queda de tensão de uma residência. Então, nós vamos simplesmente falar do item C, onde esse percentual é de 5% calculados a partir do ponto de entrega. Isso significa que a partir do ponto onde a concessionária deixa o nosso medidor, a partir dali nós temos como mudar um pouco esse percentual de queda de tensão. Mas como assim mudar o percentual de queda de tensão? Bom, no item 6.2.7.2, a norma diz que em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. O que a norma quer dizer é que os circuitos de distribuição, por exemplo, circuito de tomada, circuito de iluminação, chuveiros, micro-ondas, esses circuitos terminais, eles não podem exceder esse percentual de 4% numa queda de tensão, no cálculo de queda de tensão. Então, a partir do nosso painel de distribuição até os pontos de consumo, é o que nós consideramos de circuitos terminais, e essa queda de tensão não pode ser superior a esses 4%. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Esse nosso exemplo é de um circuito monofásico de chuveiro, onde a potência desse chuveiro tem 5.500 watts, onde esse circuito passa no interior de um eletroduto de PVC embutido em parede de alvenaria, e não passam outros circuitos, ou seja, esse circuito ele está exclusivo em um eletroduto, onde não tem nem contato com um outro condutor. Então, isso é importante informar, porque os cálculos para um circuito que passa sozinho em um eletroduto é diferente quando esse circuito está com outros. Então, nós temos cálculos diferentes para cada caso. Então, ele pede para descobrir, pede para a gente descobrir qual é a seção desse condutor e qual que é a corrente nominal do disjuntor de proteção desse circuito. É importante também informar que os condutores são de cobre e a tensão é de 220 volts. Também pede para a gente considerar a queda de tensão de 4%. Vamos começar pelo básico,
onde nós pegamos a fórmula de potência igual a tensão vezes corrente. Simplesmente nós pegamos, isolamos a nossa corrente e dividimos aí a potência pela tensão elétrica. Logo, descobrimos uma corrente nominal de 25 amperes. O que é esse 25 amperes? É simplesmente pegar na etiqueta do chuveiro a potência dividido pela tensão que também já vem informada no próprio chuveiro. Nesse momento, nós não estamos considerando nenhuma queda de tensão. Já nesse nosso segundo caso, vamos considerar a queda de tensão de 4% para esse chuveiro. Vejam que nesse caso já mudam, tá? Os cálculos. Vamos ter que multiplicar a tensão, aquela que está lá no próprio chuveiro, tá? Multiplicar por 4%, que é igual a 0,04. Isso nos dá uma queda de tensão de 8,8 volts. Então, a nossa nova tensão agora é diferente. Nós vamos pegar nossa tensão inicial, subtrair os nossos 8,8 volts, que vai dar uma tensão agora de 211,2 volts. Logo, a corrente elétrica muda, porque se nós pegarmos a potência, que essa não muda, e dividir pela nossa nova tensão, nós vamos ter uma corrente agora de 26 amperes e não de 25 amperes. Lembrando que aqui no nosso exemplo, ele está pedindo a seção do condutor, a corrente nominal do disjuntor que protege esse circuito. Então, nós vamos ter que ir lá na nossa norma, NBR 5410, onde nessa norma nós temos aqui os métodos de referência, que é indicado na tabela 33, tá? E nós vamos falar agora exatamente qual é o condutor que nós podemos alimentar esse circuito tranquilamente. Bom, como se trata de um circuito que vai ser embutido em eletroduto dentro de uma alvenaria, nós vamos falar do nosso método de referência B1, como o chuveiro ele precisa de dois condutores, no caso, condutores carregados. Nós vamos falar aqui dessa coluna e nós vamos aqui no nosso cabo de 4 milímetros quadrados. Nesse caso, esse cabo de 4 milímetros quadrados, ele suporta uma corrente nominal de até 32 amperes, falando aí de dois condutores carregados. Então, sabemos que a seção do condutor é de 4 milímetros quadrados. Vamos agora detalhar melhor isso. A nossa corrente nominal que nós encontramos foi de 26 amperes. O nosso condutor que nós encontramos na tabela é exatamente 4 milímetros quadrados. E nós escolhemos um disjuntor de 30 amperes. Por que um disjuntor de 30 amperes? Veja que um disjuntor de 30 amperes ele tem uma corrente nominal superior à corrente nominal que o chuveiro precisa para funcionar. Então, nesse caso, eu consigo alimentar esse circuito sem que cause aí nenhum problema de disparo, tá? Porque a minha corrente nominal está um pouco acima do que o circuito precisa, do que o chuveiro precisa para funcionar. E eu estou com uma corrente nominal menor
do que a corrente que o cabo de 4 milímetros precisa, na verdade, do que o cabo de 4 milímetros suporta, tá? Então, nós sabemos que esse condutor que nós vimos na tabela, ele suporta uma corrente nominal de até 32 amperes. E eu estou com um disjuntor de 30. Isso significa que eu estou protegendo o meu condutor. Então, esse condutor jamais ele vai ter algum problema de superaquecimento sem que o disjuntor desarme, porque eu estou com uma proteção de corrente nominal menor do que o cabo suporta. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e eu espero vocês no próximo vídeo.